Olá, tudo bem? Eu estou aqui para falar com vocês sobre planejamento estratégico de marketing digital. Eu sou a professora Sandra Turk, vou começar apresentando um pouquinho do meu histórico para que vocês possam me conhecer e saber como vocês podem contar comigo. Eu sou CEO da Digitalents, uma empresa de consultoria, treinamentos e headhunting focada no mercado digital. Sou professora, palestrante, consultora, professora em várias instituições, coordenadora aqui de marketing da IBS Américas, coordenadora dos cursos de marketing da IBS Américas, sou autora, né? Já palestrei para o TEDx e tenho mais de 27 anos aí de experiência com o mercado digital. A primeira pergunta que não quer calar quando a gente fala aí sobre planejamento é por que é importante, né, a gente fazer um planejamento estratégico em marketing digital, assim como em outras áreas, em outras atividades. Primeiro grande ponto é a gente entender que ele vai fazer com que a gente saia do achismo, né? Porque na área de marketing ela é uma das que mais tem achismo. Muita gente acha que devia ser um banner azul, o outro acha que devia ter um botão verde e assim por diante. Então, a gente precisa fazer um planejamento para que a gente comece a tomar decisões de uma forma mais pragmática, né? E a primeira coisa é a gente diferenciar aquilo que é estratégico de verdade daquilo que é tático. Então, primeira coisa é isso. Quando a gente fala de estratégia, o que é uma estratégia, né? É como que a gente estrutura de uma forma mais ampla, quais são os caminhos ali, os métodos, para a gente alcançar determinados objetivos da nossa empresa. Então já fica uma dica aí que a gente vai ter que falar sobre objetivos, né? E tática é justamente a parte mais prática, mais de ações, né, da coisa toda. Então é o conjunto de ações que a gente vai colocar em prática para alcançar aquele objetivo, para fazer aquela estratégia acontecer de verdade, né? Então são dois lados da mesma moeda, mas que a gente precisa aí aprender a separar um pouquinho. Então, a estratégia, ela é aquilo que vai fazer com que a gente deixe de ter aquela sensação de que está fazendo o tempo todo sem ver os resultados, né? Sem alcançar os resultados de verdade. É também no planejamento estratégico que a gente vai definir como que a gente vai investir os nossos recursos, seja em termos de esforço, de equipe, de tempo e também de dinheiro, né, quando a gente está falando de recursos. E ela é a estratégia que traz perguntas e respostas que são necessárias para a gente entender melhor aí para onde vai o nosso negócio, né, para poder buscar os resultados para o nosso negócio, tá? Então a ideia aqui é inspirar um pouco vocês a pensarem de forma mais estratégica, né, a elaborarem um planejamento para as suas ações de marketing digital, né? Porque como eu falei, entre outras atividades, o marketing digital também requer um planejamento, tá? Porque em geral, muita gente, muitas empresas no marketing digital, o que elas fazem? Elas querem ir direto para a prática, direto para a tática. E muitas vezes o resultado não acontece. E aí não é culpa do marketing digital, a culpa é porque a gente não planejou, a gente não se estruturou antes de sair fazendo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de essa ansiedade que muitas vezes acontece de você já ir direto para a prática e acabar pulando essa etapa muito importante que é a estratégia. Eu costumo brincar, inclusive, que a pior estratégia é não ter estratégia, tá, gente? Então, quando a gente pensa em estratégia, normalmente a gente vai passar por essas etapas: o diagnóstico, o planejamento e a implementação e gestão. Então, seriam 3 grandes etapas que fazem com que a gente tenha aí um momento de reflexão. Então, a estratégia normalmente é o que vai levar a gente de um momento A para um momento B, de um lugar A para um lugar B, né? Então ela é o que está aqui no meio desse percurso. E nesse ponto A é onde a gente faz então o diagnóstico. Eu falo que o diagnóstico é uma foto deste momento, né, de onde a empresa está. Então, que canais que ela está presente, quem são os seus concorrentes e principalmente quem são seus concorrentes no ambiente digital, né?
como está o seu mercado e os seus produtos no ambiente digital e quem são os influenciadores deste mercado, por exemplo. Então, no diagnóstico, a gente vai levantar uma série de informações que vão ajudar a gente a nos balizarmos ali, né, de qual é a situação atual. E aí tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente, né, assim, citando somente algumas, que podem ajudar a gente nesse levantamento, desse momento inicial, dessa foto, desse momento atual, tá? Para quê? Para que a gente possa, inclusive, aqui ter insights que vão constar dessa estratégia, tá? Para fazer a gente alcançar esse momento B, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico, uma das coisas muito importantes é a gente olhar para o mercado, né? Saber onde que a minha empresa está inserida, como é que as pessoas normalmente interagem no ambiente digital neste mercado, né? A gente não pode ficar fechado olhando só para a gente mesmo. Então, quando eu falo de olhar para o mercado, eu tenho que ver quem está falando, né? E do que estão falando. Porque quando a gente fala de mundo digital, de marketing digital, muita gente associa diretamente com mídias sociais, né? Que é uma plataforma onde se fala muito, por isso que é importante a gente estar olhando para isso. Mas a gente vai ver daqui a pouco que não se trata apenas de mídias sociais. A gente tem que pensar de forma mais ampla em vários outros canais aí do mundo digital, tá bom? Então, no diagnóstico, é interessante a gente ver que a gente precisa saber números, né, do nosso mercado. Então, por que é importante a gente saber esses dados, esses números do nosso mercado? Porque a gente tem que demonstrar que a gente é especialista, a gente é autoridade naquele segmento. Então, é fundamental a gente saber esses dados meio que na ponta da língua. Também é importante porque a gente alinha, né, as expectativas versus a realidade, porque muitas vezes a gente vai fazer um planejamento e projeta lá um crescimento de 30%. Com base em quê? Se eu não estou olhando para o mercado e vendo tanto na parte macro como microeconômica, por exemplo, como é que eu vou projetar um determinado crescimento? Ele vai ficar uma coisa muito aleatória, né? E, de novo, a gente sai do achismo. Outra coisa que é importante é lembrar que os dados eles são mais importantes do que muitos discursos simplesmente que as empresas têm ou que os seus executivos têm. Então a gente tem que sempre tomar as nossas decisões com base em dados. E no mundo digital isso é muito interessante, por quê? Porque a gente consegue mensurar praticamente tudo, tá? Também ajuda a gente a definir as nossas metas, ou seja, a gente sai de novo daquele achismo, né? Então, por que a gente tem que formalizar um benchmarking no mundo digital? Por que isso é essencial? Primeiro, porque a gente tem que olhar para a concorrência, não para a gente copiar o que eles estão fazendo, mas para a gente saber o que está sendo feito e até fazer uma análise crítica, se a gente acha que aquilo está sendo bem feito ou não. Então, olhar para a concorrência nos ajuda a balizar de novo as nossas ações, saber o que está acontecendo, para a gente não ser pego de surpresa, né? Não ser engolido pelo mercado, para a gente encontrar também quais são os diferenciais reais do nosso negócio frente ao mercado, frente à concorrência. E, de novo, para a gente alinhar as nossas expectativas com a realidade, tá? Para mais uma vez a gente não sair com achismos, né, para definir as nossas metas. Quais as fontes de dados que normalmente a gente pode utilizar quando a gente está falando aqui de fazer um diagnóstico? Por exemplo, todo mundo vai consultar ferramentas do próprio ambiente digital, como Google, ChatGPT, Gemini, entre outras plataformas. Posso também pesquisar dentro de associações do setor. Por exemplo, se você está no setor de alimentos ou no setor de higiene e beleza, cada setor tem sua determinada associação, que normalmente divulga muitos dados, né? E são dados, em geral, bastante confiáveis. Então, sugiro sim pesquisar, né? Aliás, a gente pode também usar anuários e revistas, seja no ambiente físico ou no digital, não tem problema. Mas ter esses dados fidedignos é que vai trazer uma confiabilidade para o seu planejamento. Usar ainda pesquisas e dados em geral publicados
sobre o seu setor. Então, isso facilita para que você tenha informações fidedignas no seu planejamento. Fontes aí do mercado digital. A gente pode usar o Think with Google, que é uma plataforma muito interessante. We Are Social também pode trazer dados aí muito importantes do mercado digital para o seu negócio. Social Bakers, Opinion Box, Comscore, Ibope Net Ratings, entre vários outros, tá? A gente está trazendo aqui alguns exemplos, mas a dica que fica é: procure fontes que sejam confiáveis, porque a gente hoje encontra tanto dado que às vezes são até contraditórios no ambiente digital, que então é muito importante a gente pensar em buscar fontes seguras, tá? Você pode usar dados do Gartner, da Forrester também, tá? Que parâmetros que a gente usa então nessa primeira etapa, que é o diagnóstico, para balizar aí o momento que a nossa empresa está? A gente vai falar de posicionamento de marca. O que é o posicionamento? É como a minha marca é percebida pelo mercado, como ela é vista pelo consumidor, que lugar que ela ocupa na cabecinha do meu cliente ou do meu consumidor. Então, esse é o posicionamento da marca, né? Outro parâmetro importante é uma abordagem clara, né, de qual é a proposta da minha empresa para o mercado, o que minha empresa realmente faz. Ter uma presença relevante no ambiente digital é um outro parâmetro que a gente também pode usar para essa etapa do diagnóstico, saber se a empresa está bem colocada no ambiente digital. Também nas redes sociais, como as redes sociais são parte dessa presença digital, é muito importante a gente estar mapeando se a minha presença no mundo das redes sociais é uma presença relevante, tá? Ter um discurso humanizado cada vez mais é muito importante. Tanto faz se você trabalha no mercado B2C ou B2B. É muito importante a gente ter um discurso humanizado, tá? E ter também uma clareza na venda do meu produto ou do meu serviço. Está claro o meu discurso, né? Aquilo que eu vendo e aquilo que eu falo estão batendo, são a mesma coisa, estão coerentes, tá? Além de ter também uma clareza de qual é o público que eu me disponho a atender. Então, no mundo do marketing, né, todos nós sabemos a importância de ter muito claro quem é o nosso público-alvo, quem é o nosso cliente, né? Bom, gente, então falamos aqui bastante sobre o diagnóstico, né, que é essa primeira parte importantíssima que dá a base para o planejamento, tá? No próximo bloco a gente vai começar então a falar sobre os tópicos do planejamento.